Na terra de Israel, Saul foi o primeiro rei. Ele começou bem, mas desobedeceu a Deus. Isso deixou Deus triste. Deus decidiu que Saul não poderia mais ser rei. Ele enviou Samuel, o profeta, para encontrar o próximo rei. Deus guiou Samuel até um homem chamado Jessé, em Belém. Jessé tinha muitos filhos. Um por um, Samuel os observava. Deus disse a Samuel que ele não olhava para a aparência, mas para o coração. Jessé mostrou seus 7 filhos mais velhos, mas nenhum deles foi escolhido. Então, Jessé chamou seu filho mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Davi era jovem e bonito, mas, mais importante, ele tinha um coração voltado para Deus. Quando Davi entrou, Deus disse a Samuel: "É este." Samuel ungiu Davi com óleo. Isso significava que Deus havia escolhido Davi para ser rei um dia. Davi não se tornou rei imediatamente. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele tocava sua harpa e cantava canções para Deus. Deus estava com Davi, e seu coração estava cheio de fé e coragem. Este foi apenas o começo da incrível jornada de Davi. Os israelitas estavam em guerra contra os filisteus. Os filisteus tinham um gigante chamado Golias. Ele tinha mais de 2,70 metros de altura e era muito forte. Todos os dias, Golias saía e desafiava os israelitas. Ele zombava deles e de seu Deus. Os israelitas estavam apavorados com ele. Davi foi enviado por seu pai para levar comida para seus irmãos que estavam no exército. Quando ele chegou, ouviu o desafio de Golias. Davi ficou chocado que ninguém teve a coragem de lutar contra Golias. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul disse a Davi que ele era muito jovem, mas Davi insistiu. Davi tinha fé em Deus. Ele pegou sua funda e 5 pedras lisas. Ele disse a Golias que ele vinha em nome do Senhor. Davi girou sua funda e atingiu Golias na testa. O gigante caiu no chão e Davi usou a própria espada de Golias para matá-lo. A fé e a bravura de Davi venceram o dia. Essa vitória tornou Davi famoso. O povo viu que Deus estava com ele. Davi se tornou um herói, mas isso também deixou o rei Saul com muita inveja. Saul viu que Davi era amado pelo povo. Este foi o começo do ódio de Saul por Davi. O ciúme de Saul se intensificou. Ele podia ver que Davi era favorecido por Deus e amado pelo povo. O medo e a raiva de Saul se transformaram em um desejo de matar Davi. Ele tentou ferir Davi muitas vezes. Ele até jogou uma lança nele enquanto ele tocava a harpa. Davi teve que correr para salvar sua vida. Ele fugiu para o deserto. Ele se escondeu em cavernas e florestas. Mas mesmo enquanto ele estava correndo, Davi confiava em Deus. Ele teve oportunidades de ferir Saul, mas escolheu não fazê-lo. Davi respeitava que Saul ainda era o rei escolhido por Deus. Davi reuniu um grupo de seguidores. Eram homens que estavam em perigo ou em dívida. Eles se tornaram seus apoiadores leais. Davi os liderou com sabedoria e fé. Ele continuou a evadir Saul, confiando que Deus tinha um plano para sua vida. A fé de Davi foi testada muitas vezes. Ele foi caçado como um animal, mas permaneceu firme. Ele escreveu muitos salmos durante esse tempo, expressando sua confiança em Deus. Seus salmos se tornaram canções de esperança e fé para as gerações futuras. Depois de muitos anos fugindo, Saul morreu em batalha. Davi chorou por Saul e seu filho Jonatas, que era seu querido amigo. Com a morte de Saul, o caminho estava livre para Davi se tornar rei. A tribo de Judá o ungiu como seu rei primeiro. Davi governou Judá por 7 anos. Durante esse tempo, houve uma guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi. As forças de Davi ficaram mais fortes. Finalmente, o restante de Israel aceitou Davi como rei. Ele uniu as tribos e se tornou o governante de todo o Israel. Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém. Ele construiu uma cidade forte e um reino poderoso. Deus abençoou Davi,
e ele venceu muitas batalhas. Seu reinado trouxe paz e prosperidade para Israel. Davi governou com justiça e bondade. Davi nunca se esqueceu de que foi Deus quem o fez rei. Ele procurou honrar a Deus em tudo o que fazia. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Este era um baú especial que representava a presença de Deus. Davi dançou de alegria quando a arca foi trazida para a cidade. Seu coração estava cheio de amor por Deus. Seção 5. Trazendo a Arca para Jerusalém. A Arca da Aliança era muito importante para o povo de Israel. Era um símbolo da presença de Deus com eles. Davi queria trazer a Arca para Jerusalém, a cidade de Deus. Ele organizou uma grande procissão para mover a Arca. Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. Ele usava um simples éfode de linho, uma vestimenta humilde. Sua alegria era pura e genuína, mas nem todos estavam felizes. Mical, sua esposa e filha de Saul, o desprezou por dançar daquela forma. Ela achou indigno para um rei. Davi não se importava com aparências. Ele se importava em honrar a Deus. A arca foi trazida para Jerusalém com grande celebração. Davi a colocou em uma tenda especial que ele havia montado. Este foi um momento de grande significado espiritual para Israel. O coração de Davi para Deus era evidente em suas ações. Ele escreveu muitos salmos, expressando seu amor e devoção. Esses cânticos de adoração se tornaram parte integrante da vida espiritual de Israel. O reinado de Davi trouxe um foco renovado na adoração e na presença de Deus. Seção 6. O pecado com Batseba. Consequências e arrependimento. Davi foi um grande rei, mas não era isento de pecado. Certa noite, ele viu Batseba, uma bela mulher, tomando banho. Ela era a esposa de Urias, um dos soldados leais de Davi. Davi a desejou e mandou chamá-la. Eles cometeram adultério e Batseba ficou grávida. Para encobrir seu pecado, Davi tentou trazer Urias para a casa da batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa. Mas Urias era um homem honrado e se recusou a deixar seus companheiros soldados. Davi então ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Deus estava descontente com as ações de Davi. O profeta Natã confrontou Davi com seu pecado. Davi estava profundamente arrependido. Ele confessou seu pecado a Deus e escreveu o Salmo 51, um salmo de arrependimento. Ele pediu perdão a Deus e um coração puro. Deus perdoou Davi, mas houve consequências. A criança nascida do pecado de Davi e Batseba morreu. Davi enfrentou turbulência em sua família. Seu próprio filho Absalão, mais tarde, se rebelou contra ele. Apesar de seu pecado, o coração de Davi permaneceu voltado para Deus. Ele aceitou as consequências com humildade e continuou a buscar a orientação de Deus. Seção 7. A rebelião de Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. Ele era bonito e carismático. Com o tempo, ele ficou ressentido com seu pai. Ele começou a conquistar os corações das pessoas, prometendo-lhes justiça e melhor liderança. Lentamente, ele construiu uma base de seguidores e se declarou rei em Hebrom. Davi ficou com o coração partido. Ele teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Muitos de seus seguidores leais foram com ele. Davi atravessou o vale do Cedron e foi para o deserto, bem como quando ele estava fugindo de Saul. Seu coração estava pesado de tristeza. Absalão assumiu o controle de Jerusalém, mas seu reinado durou pouco. As forças de Davi se reagruparam e se prepararam para a batalha. Os dois exércitos se encontraram na floresta de Efraim. Os homens de Davi foram vitoriosos e Absalão foi morto. Davi chorou profundamente por seu filho, clamando: "Ó meu filho Absalão! Meu filho Absalão!" Esta rebelião foi um capítulo doloroso na vida de Davi. Foi uma consequência de seu próprio pecado, mas também mostrou seu profundo amor por seus filhos.
Apesar de suas falhas, o coração de Davi permaneceu sensível a Deus e à sua família. Ele voltou para Jerusalém e continuou a governar, mas foi para sempre mudado pela perda de seu filho. Seção 8. Os últimos dias de Davi, preparando Salomão. À medida que Davi envelhecia, ele pensava no futuro de seu reino. Ele tinha muitos filhos, mas Deus escolheu Salomão para ser o próximo rei. Davi passou seus últimos anos preparando Salomão para esta grande responsabilidade. Ele deu a ele conselhos e instruções sobre como liderar o povo. Davi reuniu materiais para a construção do templo. Ele queria construir uma casa para Deus, mas Deus lhe disse que Salomão a construiria em seu lugar. Davi aceitou isso e fez tudo o que pôde para apoiar o futuro reinado de Salomão. Ele organizou os levitas e sacerdotes, estabelecendo a estrutura para os serviços do templo. Davi também escreveu seus planos para o templo. Ele queria garantir que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Seu amor por Deus e seu desejo de ver o templo construído eram evidentes em todos os seus preparativos. Ele ordenou a Salomão que fosse forte e corajoso, que seguisse as leis de Deus e que liderasse o povo com sabedoria. Os últimos dias de Davi foram preenchidos com um senso de propósito. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim, mas ele estava em paz. Ele havia servido a Deus fielmente, apesar de seus erros. Ele confiava que Salomão continuaria seu legado e cumpriria o plano de Deus para Israel. Seção 9. A morte pacífica de Davi e seu legado. O reinado de Davi durou 40 anos. Ele governou com fé, coragem e um profundo amor por Deus. Apesar de suas falhas, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sua vida foi marcada por triunfos e provações, mas em meio a tudo isso, ele permaneceu dedicado a Deus. Enquanto Davi estava em seu leito de morte, ele refletiu sobre sua vida. Ele havia lutado muitas batalhas, escrito muitos salmos e liderado seu povo em tempos bons e ruins. Ele estava pronto para ir para casa e estar com o Senhor. Davi morreu pacificamente, sabendo que havia cumprido o propósito de Deus para sua vida. O legado de Davi viveu através de seu filho Salomão. O templo foi construído e Israel prosperou sob o governo de Salomão. Mas mais importante, o coração de Davi para Deus deixou um impacto duradouro. Seus salmos continuaram a inspirar e confortar as pessoas por gerações. Sua história foi um testemunho da graça e fidelidade de Deus. A vida de Davi nos ensina que, não importa quais sejam nossos erros, o amor e o perdão de Deus estão sempre disponíveis. Sua história nos encoraja a buscar a Deus de todo o nosso coração e a confiar em seu plano para nossas vidas. A jornada de Davi de pastor a rei é um poderoso lembrete do que Deus pode fazer com um coração disposto. Seção 10. O coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi não é apenas sobre sua ascensão ao poder ou suas vitórias militares. É sobre seu coração. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque buscava a Deus apaixonadamente. Ele amava profundamente a Deus e expressava esse amor em seus salmos e suas ações. A fé de Davi era inabalável. Se ele estava enfrentando um gigante, correndo para salvar sua vida ou lamentando seus pecados, ele sempre se voltava para Deus. Seu relacionamento com Deus era pessoal e íntimo. Ele orava, cantava, dançava e chorava diante do Senhor. Ele era honesto com Deus, derramando seu coração em tempos de alegria e tristeza. A vida de Davi nos mostra que Deus valoriza nossos corações mais do que nossas ações. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele quer que o busquemos de todo o coração. Os salmos de Davi nos dão palavras para expressar nossa própria fé, medos e esperanças. Eles nos lembram de confiar no amor e na misericórdia de Deus.
O legado de Davi não está apenas no reino que ele construiu, mas na fé que ele viveu. Ele nos inspira a buscar a Deus de todo o nosso coração, a ser corajosos em nossa fé e a confiar na graça de Deus. Sua jornada de pastor a rei é um testemunho do que Deus pode fazer através de uma vida dedicada a Ele.